Esse vídeo é para responder uma pergunta frequente que eu recebo: o que faz um gerente de projetos? Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Essa é uma pergunta frequente que eu recebo, afinal de contas, toda empresa faz algum projeto todo dia, não é mesmo? Sempre tem novas entregas, novos produtos, enfim, existem novos projetos a cada dia no mercado e para isso precisam de pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos, que entendem sobre cronograma, custo, equipe, enfim. E para isso, a figura do gerente de projeto ela é fundamental e cada vez mais existe essa demanda no mercado. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui ele é mais direto, eu fiz até algumas anotações aqui no papel e vou mostrar exatamente a definição de um gerente de projeto. É mais um bate-papo mesmo, para que você possa entender o que faz um gerente de projeto e se você é a pessoa que está a fim de encarar essa carreira. Afinal de contas, a demanda existe no mercado para todas as áreas. Então, primeiramente, eu vou compartilhar o que é ser um gerente de projeto segundo o Guia PMBOK versão 7, que é o Guia de Boas Práticas de Gerenciamento de Projetos. Vou colocar na tela aqui. Como vocês podem ver, segundo o Guia PMBOK versão 7, gerente de projeto é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe do projeto, responsável por alcançar os objetivos do projeto. Os gerentes de projeto desempenham uma variedade de funções, como facilitar o trabalho da equipe do projeto para alcançar os resultados e gerenciar os processos para entregar os resultados pretendidos. Então, essa é a definição do Guia PMBOK sobre o que é um gerente de projeto. E apesar de ser bem aberto, nós sabemos que o gerente de projeto ele é responsável por todo o bom andamento do projeto. Entendimento do escopo, a criação ali de documentação, a criação de um bom cronograma, o acompanhamento de custos, comunicação, gerenciamento de riscos. Então, se eu pudesse definir numa primeira palavra o que seria um bom gerente de projeto, ele seria responsável pela integração. E eu até brinco nas aulas que integração não é aquele negócio do RH e tal, né? Cheio ali daquelas dinâmicas. Integração é a capacidade de você observar os impactos de uma área de gestão de projetos na outra. Então, quando você coloca mais escopo no seu projeto, é bem provável que o cronograma mude, o custo também altere. Se algum risco do seu projeto acabar acontecendo, provavelmente você vai ter que mexer ali nas comunicações, talvez até nas pessoas que trabalham, ou no cronograma novamente. Então essa parte em que uma área integra ou acaba impactando na outra, isso seria a gestão da integração. Para mim, um gerente de projeto ele tem que ter esse senso de integração muito forte. Uma pessoa que tem uma visão mais holística, que ele entende o projeto como um todo. Para esse vídeo específico, eu fiz algumas anotações aqui. É meio caseiro mesmo, mas eu acho que vai ficar bem legal. Porque uma das anotações que eu acabei fazendo, né, que as pessoas perguntam, eu acabei encontrando muito essa dúvida na internet, por isso eu resolvi trazer dentro desse vídeo, é que o gerente de projeto, se ele precisa ser técnico sim ou não. Eu entendo que não, tá? Por quê? E aí não é nenhuma crítica às pessoas que são extremamente técnicas, né? Mas uma pessoa que é extremamente técnico, às vezes ele não tem aquela percepção sobre como está o projeto como um todo. Afinal de contas, a grande habilidade dessa pessoa é fazer ali o dia a dia mesmo, fazer acontecer. Se você pensar ali uma pessoa que está focada na obra, uma pessoa que está focada na programação ou no desenvolvimento de um produto, ele está muito fechado ali para poder entregar de fato. Precisa de uma pessoa olhando mais globalmente, olhando a equipe, olhando os riscos, olhando o cronograma no caso, olhando o projeto como um todo. Então não necessariamente o gerente de projeto ele precisa ser técnico. Se ele for, que ótimo, né? Legal, juntou aí o útil ao agradável. Mas não necessariamente ele precisa ser técnico. Esse é um primeiro ponto que eu anotei bastante aqui, que aparece bastante na internet relacionado a o que precisa ser um gerente de projeto. Inclusive uma experiência pessoal de que não necessariamente você precisa ser uma pessoa técnica para tocar um projeto. Como vocês sabem, eu trabalhei uma época na minha vida em instituições financeiras e talvez ali grandes gestores de projetos não trabalhavam como economistas ou administradores. Eu particularmente tenho um exemplo de uma pessoa que se formou em engenharia de alimentos
e era considerada talvez a melhor gerente de projetos da nossa área. Inclusive hoje tocou a carreira aí em gestão, enfim, seguiu a vida. E também o gerente da nossa área na época, ele fez engenharia civil, inclusive já bati um papo com ele, vou deixar o card aqui, falando um pouco sobre liderança, enfim, sobre alguns assuntos da época. Muito legal o bate-papo com ele. O que prova mais uma vez que não necessariamente você precisa ser uma pessoa técnica para trabalhar na área de gestão de projetos. Por exemplo, o Ricardo Vargas, que talvez seja o brasileiro mais conhecido de gestão de projetos no mundo, já atuou em diversos projetos, é referência de qualquer tipo de publicação. Ele também tem canal no YouTube e tal. Ele mesmo já atuou em diversos projetos de tecnologia relacionado a petróleo, construção civil, implantação de um sistema. E não necessariamente ele é formado em todas essas áreas. Então, se você quer trabalhar com gestão de projetos, muito mais do que sair procurando especializações técnicas em cada uma dessas áreas, é fundamental você conhecer sobre pessoas, integração, não necessariamente uma atuação técnica em cada um dos assuntos. O que também é uma parte boa, afinal de contas, quem trabalha com gerenciamento de projetos tem toda essa visão e, no final das contas, com o evoluir, né, com o passar da carreira, acaba tendo conhecimento em diversas áreas e vai tendo esses conhecimentos técnicos aos poucos. Não precisa fazer uma faculdade antes de tocar um projeto de um tema específico. Uma outra coisa que eu anotei que aparece bastante é quais são as principais características, né? Eu diria que é montar uma equipe. Quem é gerente de projeto, muito mais da parte técnica, ele é responsável por montar uma equipe, pela parte ali de motivação, liderança e também um planejamento sistêmico, a hora que você olha ali todas as integrações, todas as atividades. Quem vai trabalhar como gerente de projeto precisa trabalhar muito esse aspecto de pessoas. Eu costumo dizer que projetos são feitos de pessoas para pessoas. As pessoas que trabalham no dia a dia são pessoas que desenvolvem um produto, que fazem uma obra, que estão ali no dia a dia das indústrias. E esses projetos, eles são vendidos para empresas, mas tem um cliente final, tem ali um usuário, tem alguém ali que vai manipular a sua máquina, o seu produto, vai usar o seu serviço. Então sempre são pessoas. Quem trabalha com gerenciamento de projetos precisa ter isso muito bem pautado, que goste de trabalhar com pessoas, que entendam as dificuldades das pessoas, que sejam organizadas acima de tudo, que sejam produtivas para entregar tudo aquilo que foi proposto. Eu entendo que essa é uma das características. Eu anotei mais alguns pontos, né? Por exemplo, um gerente de projeto ele tem que ser capaz de estruturar reuniões. Sabemos que no dia a dia tem 200 milhões de reuniões, seja online, seja presencial. E um dos maiores problemas, vamos lá, você que trabalha em empresa, você sabe muito bem, é a quantidade de reuniões. Muitas e muitas reuniões que poderiam ter sido um e-mail, não é mesmo? Mas existem algumas técnicas para conduzir reuniões. Existem ali questões de pauta, as questões sobre como tocar isso durante a reunião. E eu sempre dou aquela dica que se você marcar uma reunião de 50 minutos, utilize os últimos 5, 10 minutos para fazer um fechamento. Fazer um resumão. O que discutimos, quais são os pontos, quais são os próximos passos e quais são os responsáveis. Quem vai puxar essa história toda, quando trata-se de reuniões de projetos, é o gerente de projeto. Se ele tiver essa habilidade e conseguir otimizar o tempo das pessoas nas reuniões, definir os próximos passos, tenha certeza que ele vai ser um gerente de projeto muito bem sucedido. Mais alguns pontos aqui. Ele precisa ter uma habilidade de compilar dados. Hoje nós temos muitas ferramentas, muitos dados, enfim, as coisas estão aparecendo muito rapidamente. E para quem vai trabalhar na parte da gestão, é preciso entender esses dados para que tomem decisão. Uma das frases que eu costumo dizer é que indicador que você não toma decisão é só uma curiosidade. Todo indicador que você tem no seu projeto, ele não pode ser curiosidade. Tem que ser uma tomada de decisão, porque isso leva tempo, leva trabalho, tem que processar, né? Então é legal vocês trabalharem com dados que tomem as respectivas decisões. Compilar esses dados para ajudar na tomada de decisão é uma das funções fundamentais para quem vai trabalhar com projetos. Mais alguns pontos aqui. Na parte ainda de integração, seria entender o problema antes que ele aconteça. Pô, Felipe, você está falando que o cara precisa ser um mágico, precisa ser um vidente? Não. O que eu estou falando é que, dado todas as informações que possui em cronograma, riscos, conversando com a equipe, estando ali no dia a dia, um gerente de projeto ele precisa antecipar alguns problemas
ou mesmo antecipar algumas oportunidades. Então é fundamental que o gerente de projeto ele atue para que todas essas informações sejam utilizadas para que o projeto potencialize. Existe até um termo que eu escutei de um professor uma vez, isso faz muito tempo, e a ideia do gerente de projeto é que ele perceba que o projeto está andando nos trilhos. Frequentemente ali acontece de dar aquela escorregada. E a função do gerente de projeto é voltar o projeto para os trilhos. Então, acho que ter essa sensação de que está tudo dentro dos trilhos ali é uma das principais funções de um gerente de projeto. Por fim, o que eu anotei aqui a mais, que uma das grandes habilidades de um gerente de projeto precisa entender quais são as ferramentas disponíveis no mercado e quais delas devem ser aplicadas dentro de um projeto. Por que eu digo isso? É frequente você ver na internet, vamos utilizar método ágil, vamos utilizar design thinking, vamos utilizar método Kanban. São todas excelentes ferramentas, mas nem sempre você precisa de todas as ferramentas para resolver um problema. Eu costumo dizer que o gerente de projeto ele não precisa saber só o martelo, porque senão tudo vira prego. Ele precisa saber a utilização do martelo, do serrote, da chave de fenda, enfim, da caixa de ferramentas completa, porque quando surgir um problema, ninguém vai estar lá para explicar qual ferramenta utilizar. Talvez a combinação de várias ferramentas é que vai ser a melhor solução para o seu projeto. Portanto, ter essa habilidade sobre quais ferramentas utilizar em quais momentos é fundamental para um gerente de projeto. Eu diria que muitas dessas habilidades vêm através da experiência. Se você está começando agora numa carreira de gestão de projetos, seria legal estar próximo de um mentor, de alguém mais experiente dentro da sua empresa para que vá passando essas habilidades aos poucos, esses entendimentos. Ou mesmo busque aí um mentor no mercado ou alguém que possa te ajudar nessa parte. Porque essa parte de competências, entender ali como é que funciona a sua empresa, as ferramentas que estão disponíveis. Hoje nós temos muitas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, que podem automatizar alguns processos e facilitar a tomada de decisão. Hoje nós temos essas ferramentas que aliviam um pouco o nosso tempo para poder pensar no que aquilo que é fundamental mesmo, né? Nós somos bombardeados com um monte de informação, então utilizar as informações corretas, aquelas melhores para tomada de decisão é fundamental. Às vezes, utilizar de uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, pode facilitar esse processo. Uma outra sugestão é buscar algum curso específico. Existem certificações no mercado que comprovam que você sabe as boas práticas de metodologias, aí tanto em métodos ágeis quanto em métodos mais tradicionais. Talvez buscar um MBA relacionado à gestão de projetos para que você tenha contato com outras pessoas e possa fazer um networking. Ou mesmo, vou deixar uma sugestão aqui para você assistir uma aula gratuita da Academia Gestão de Projetos e Produtos. São mais de 14 anos de experiência que eu coloco nessa comunidade. Não são apenas as ferramentas que vão te ajudar, mas sempre atualizado, com conteúdo sempre novo, para que você, que quer se tornar um gerente de projeto, possa estar sempre antenado às melhores práticas de gestão, sempre aí com a experiência de alguém que já passou por vários tipos de projeto. Para finalizar esse vídeo, eu entendo que se você quer trabalhar na gestão de projetos, precisa estar antenado às novas tecnologias, estar sempre na vanguarda ali, sempre entendendo quais são as melhores práticas de planejamento, de gestão, conversar com pessoas, na parte de liderança, entender, ficar de olhos e ouvidos muito atentos, porque dentro de um projeto qualquer informação pode facilitar bastante o andamento e a entrega como um todo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você na tomada de decisão de entrar nessa carreira de gerenciamento de projetos e até a próxima. E por falar em ferramentas, deixei um vídeo sobre inteligência artificial e gerenciamento de projetos para que possa ajudá-los. Corre lá!